Olá, pessoal! Coisa linda! Vendo vocês entrando aí no grupo. Que bonito! Eu até me emociono daqui. Vamos aguardar mais uns segundinhos para que as pessoas possam ir entrando e eu logo vou dar início aí à nossa live, a nossa primeira live de uma sequência bem linda que vem por aí. Tá bem? Então, eu vou aproveitar para me apresentar, tá? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui já me conhecem, mas algumas não, então vamos lá. Eu me chamo Mayara Zagonel, eu sou nutricionista funcional. Minha primeira especialização foi em nutrição funcional e foi ali que eu me apaixonei pela nutrição. Tenho também uma outra especialização em nutrição coletiva, em saúde coletiva, e tenho um mestrado em biociências e saúde. Então, como começou a minha trajetória? Primeiro eu quero dizer que muitas pessoas me pediram se essa live vai ficar gravada, porque não irão poder assistir ela na íntegra ou de toda forma não poderão estar aqui. E sim, né, eu não posso garantir porque isso nós só sabemos se vai dar certo 100% no final. Mas a expectativa é que sim, que ela fique gravada e nós vamos disponibilizar ela lá no feed, tá? Mas voltando às apresentações, então, talvez vocês não saibam, mas na minha infância eu também, ou fui, né? Pode ser a realidade de muitos de vocês que estão me ouvindo, ou pode ser que muitos estejam aqui com outros objetivos. Quem é meu paciente, quem já me conhece sabe que eu amo trabalhar com pacientes saudáveis, bonitos, que buscam uma melhora na performance, na qualidade de vida. Então, não necessariamente eu trato de doença aqui, bem pelo contrário. A minha expectativa é sempre melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a minha, melhorar a de vocês, mas nem sempre foi assim. Na minha infância, e tem pessoas aqui nesse grupo que provavelmente me conhecem da infância, de criança, eu também fui uma criança acima do peso, gordinha, fofinha. Vocês pensem que os meus pais tinham na época que eu era criança supermercado, então eu tive acesso a tudo que é porcaria, e eu brinco que a minha quantidade de alimentos não saudáveis eu já consumi ao longo da minha vida aí, tá? Mas em contrapartida eu também tinha o outro acesso às frutas, então às verduras, eu fiquei em um equilíbrio aí. Mas tudo que eu podia comer de coisas não saudáveis eu comi, lá na minha infância. E obviamente nós vamos disparando gatilhos, né? Ao longo da nossa vida. Nós vamos disparando gatilhos lá na nossa formação, quando papai e a mamãe nos fizeram, como estava a qualidade desse espermatozoide, desse óvulo. Então, a isso a gente chama de genética e epigenética. E eu falo e gosto muito de falar sobre isso também. Porque às vezes a gente não sabe por que nós somos assim, por que eu sou assim. E aí entram os genes que nós herdamos, mas que é nossa obrigação ativar ou inativar, né? Então, de nada adianta nós herdarmos uma genética maravilhosa se nós não ativarmos isso e mantermos ao longo da nossa vida. Da mesma forma, como não adianta nós carregarmos um gene lá, por exemplo, eu sei que eu carrego o gene do diabetes, então eu estou fadada a ter diabetes em algum momento da minha vida. Não, nós não podemos nos conformar com o que nós herdamos. Nós precisamos, sim, fazermos a nossa parte para darmos conta de sermos seres humanos melhores, mais saudáveis, inativarmos o que nós sabemos que nós temos que não é tão legal e que nós já nascemos assim, né? Mas aí, falar que você é acima do peso porque a sua família toda que você tem um problema de saúde porque a sua família toda tem, já não é mais uma coisa de pessoas adultas, né? E inteligentes como nós somos. Então, na minha infância, eu fui uma criança acima do peso, gordinha, até o início ali da adolescência, talvez, né? Qual foi a minha virada de chave na vida? A minha virada de chave, ela vem lá do início. Por quê?
Porque lá eu já descobri e eu já me apaixonei pela atividade física. E hoje eu trabalho muito isso em consultório, por quê? Não faz sentido nenhum eu orientar só alimentação aqui. Então, se nós buscarmos longevidade, se nós buscarmos qualidade de vida, nós precisamos ter a consciência de que nós temos que trabalhar em harmonia. Não tem como uma pessoa sedentária achar que só porque ela come bem, ela vai ser saudável. A harmonia, o conjunto é que vai nortear isso, né? Então, o que eu fiz lá na época, quando eu ainda estava em fase de crescimento, né? Comecei a me exercitar e me apaixonei pela atividade física. E é muito legal o resultado que isso traz, por quê? Porque nós carregamos ao longo da vida. E aí nós pensarmos também, né? Eu escuto muito isso no consultório. Hoje mesmo eu negociei com uma paciente, eu não sei se ela está aí, mas ela me dizia assim, uma paciente que foi e voltou e ela me escreveu pedindo se eu aceitava ela de volta. E eu disse que sim, que eu aceitaria ela mais uma vez. E ela me pedia assim, Mayara, não me tira tudo. Eu disse, eu não vou te tirar, você vai treinar? Aí ela me disse, sim, todos os dias? Sim. Eu disse, então, combinado. Isso é um combinado. Ela combinou comigo isso? Não, esse combinado é com ela. O combinado é conosco, né? Então, a minha concepção, as coisas que eu acredito, e quem me conhece, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu vivo tudo isso na prática, né? É a união desses fatores, é a união da alimentação. Sim, nós sabemos, se nós sabemos os alimentos que nos inflamam, se nós sabemos os genes que nós herdamos lá dos nossos pais, dos nossos avós. Ah, Mayara, como é que tu sabe disso? Todo mundo sabe, né? Do que as pessoas morrem na nossa família? Esses genes nós herdamos, nós carregamos conosco, né? Quem vai ativar ou inativar isso ao longo da nossa vida? Nós. Então, claro, né? Hoje, atualmente, por exemplo, eu sou mãe de dois meninos. Eu já tinha essa concepção no passado, então nós, obviamente, suplementamos para melhorar a qualidade de óvulo, melhorar a qualidade de espermatozoide, mas como é que fazia isso antigamente, Mayara? Não fazia, né? E mesmo hoje, muitas pessoas não fazem porque não têm essa informação. Então, quando nós falamos em nutrição, não é simplesmente falarmos de um prato bonito, de ter 5 cores ali. Não, vai muito além disso. E muitas vezes eu nem falo de nutrição no início. Porque a base para as coisas funcionarem, e aí não é só para a nutrição funcionar, e sim para todas as coisas na nossa vida caminharem em harmonia, quem arrisca aí? É a organização. O negócio é organizacional. Se nós nos organizarmos, as coisas vão fluir. Se nós não nos organizarmos, as coisas vão se atropelando aí pelo meio do caminho, né? Mas eu ainda não terminei a minha história lá da adolescência. Então, desde lá eu carrego comigo a importância de nós nos exercitarmos. E por obra do acaso, eu diria o acaso porque eu nunca tive o sonho de ser nutricionista, né? Eu brinco que a nutrição é que me escolheu. Que ali na época do vestibular eu não sabia exatamente o que fazer, enfim, resolvi fazer nutrição. Muito bem. Não foi de cara que eu me apaixonei pela nutrição, não, né? Então, mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei da área da saúde, então não foi nenhum fardo aí pra mim. Mas eu vinha me apaixonar pela nutrição lá na minha primeira especialização, que eu comecei antes de finalizar a graduação e que era uma especialização em nutrição funcional. Então, quando eu cheguei lá na graduação, eu já tinha consciência de que nós precisávamos aliar a alimentação à atividade física. E olha que eu fui para a graduação em 2004. Então, esse ano eu faço 15 anos, o mês que vem, de formada. Mais 4 que eu fiquei estudando são 20 anos. Há 20 anos atrás, o nosso cenário de doenças não era nem por perto do que é hoje. Vocês conseguem fechar os olhos, talvez, e imaginar como as pessoas estão, como está a nossa saúde, como está a saúde dos nossos pais, dos nossos avós, como está a saúde das nossas
crianças, né? Nós estamos vivendo em um cenário, em um país obesogênico. Pensem que o Brasil, ele já é considerado um país obesogênico. O que significa isso? Significa que muitas pessoas estão acima do peso, com sobrepeso e obesidade, ou ambos, né? Em uma transição aí, uma ascensão de ganho de peso. Um dos indicadores que mais chama a atenção dos profissionais da saúde, então da área da nutrição, enfim, da área médica, quem trabalha com saúde consegue visualizar muito essa necessidade, mas não precisa trabalhar com saúde, basta nós observarmos, caminharmos na rua, que a gente já vai observar um cenário muito diferente do cenário que nós tínhamos lá. Se nós puxarmos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas eram quase que magras demais, né? O que está acontecendo, Mayara? Onde nós vamos parar com isso? Não sei também, né? O que se sabe é que o nosso sistema de saúde não vai comportar tantas pessoas doentes, ele já não comporta, né? O Brasil é o único país que tem um sistema único de saúde aí, né? E ele já é insustentável, porque as pessoas estão adoecendo. O que tem feito as pessoas adoecerem? Elas adoecem fisicamente, elas adoecem mentalmente. Uma outra coisa que eu tenho sempre dentro de mim, que eu concordo assim com o cenário, é que tudo precisa andar em harmonia também, né? Uma coisa puxa a outra, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, né? Eu brinco que não tem como nós estarmos em cima do muro. Eu vou mais ou menos fazer atividade física. Eu sei que entrou vários profissionais aí da área da atividade física, várias pessoas que também têm essa perspectiva, essa iniciativa do cuidado com as pessoas, né? Nós seres humanos precisamos de estímulo o tempo todo, né? Alguém puxando aí para as coisas funcionarem, né? Mas se nós quisermos destoar desse cenário terrível que nós estamos vivendo e que tem uma tendência pior ainda com relação à saúde, com relação à longevidade. O que adianta a nossa expectativa de vida aumentar se for para nós vivermos de uma forma ruim, se for para nós não conseguirmos aproveitar de uma forma saudável, não conseguirmos termos saúde? Outro dia eu escrevi uma matéria no meu feed, já tem um tempinho, que dizia assim, que os nossos filhos têm direito a pais saudáveis. Vocês conseguem imaginar o impacto desta frase? O impacto que isso tem? Quem nesse grupo tem filho pequeno sabe a energia que nós precisamos ter para acompanhá-los nas atividades do dia, né? Então, será que vale a pena nós trabalharmos tanto para não termos saúde, para chegarmos em casa e não termos energia, disposição para brincarmos com eles? Para darmos conta de tudo isso? Até que ponto nós precisamos pensar em priorizar uma atividade física, priorizar uma alimentação? Mayara, mas é muito difícil, é muito caro comer saudável. Que bobagem, né? Caro é nós comermos não saudável. Mas eu faço isso desde que eu sou criança. Eu como lá minha torrada, tomo meu leite com Nescau. Vocês não podem imaginar o impacto que tem só mudar o leite com Nescau. Quem aqui no grupo dá ainda leite com Nescau para os filhos ou toma? Não tem problema se toma, também não precisa contar para ninguém. Só, por favor, deu, né? Chega disso. É açúcar. Então as pessoas me pedem, mas Mayara, dá para tomar whey? Ele tem tantos anos. Eu disse, não, whey não dá só para dar açúcar para criança, né? Nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos ter o bom senso de começarmos a dosar o que é melhor e o que não é. E eu sei que vocês que estão aí não têm a obrigação de saber exatamente como funcionam os alimentos, que alimento é melhor, que alimento é pior, né? Essa obrigação é nossa. Por exemplo, eu não falo nem só dos nutricionistas, eu falo das pessoas da área da saúde, né? Essa orientação básica do que comer, do que eliminar, do que evitar, é nossa. Muito embora todos vocês que estão aí me ouvindo também sabem. Por quê?
Porque hoje a informação é o que mais tem disseminada por aí, né? Então nós temos acesso o tempo todo à informação, é um boom de informação. O que a gente sabe enquanto profissional de saúde é que informações aleatórias, elas não costumam funcionar muito bem. Quem são essas informações? A informação da dieta lá da blogueira, ou a informação da dieta lá da fulana, da ciclana que fez, então eu vou fazer. Por que elas não funcionam? E por que é muito claro que elas realmente não funcionam? Se elas funcionassem, nós não teríamos pessoas com dificuldade de peso, com peso elevado, pessoas com diabetes, pessoas hipertensas. E estaria todo mundo bem, né? Porque existe um padrão, então eu pego um papel, sigo o que tem ali e tá tudo bem. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim porque eu funciono com um estímulo, a Júlia que tá ali no grupo funciona com outro, a Mari com outro e assim vai. Porque nós somos seres únicos. Ninguém nesse mundo é igual a nós. Por isso nós temos o nosso DNA. E por isso nós trabalhamos com algo que eu priorizo muito em consultório, que é a individualidade bioquímica. Então, Mayara, mas eu quero fazer o jejum intermitente. Não é uma questão de querer ou de não querer. É uma questão de funcionar ou de não funcionar. Mas por que para fulana funciona? Porque a fulana talvez tenha um metabolismo diferente do teu. Talvez o fulano, o ciclano, o beltrano também tem e você não tem. E tá tudo bem, né? Qual o grande desafio hoje, pensando em alimentação? O grande desafio é sair da receita de bolo. É olhar para o lado. É olhar, nem é para o lado, é olhar para dentro. É olhar para mim, da onde eu vim, quem são os meus genes, o que funciona melhor para mim, como eu respondo melhor à intervenção. Como saber? Testando. Não tem jeito, não tem outro jeito. Nós temos uma base, nós precisamos ajustar, alinhar a base de acordo com a necessidade. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim como quando a gente vai em algum profissional e chega com a receita pronta, né? Eu vim aqui por isso, eu quero aquilo. E as coisas não funcionam assim, porque cada serzinho é único. Quem tem irmãos ou quem tem mais de um filho sabe que nós somos muito diferentes, mas fomos criados iguais, no mesmo padrão. Eu vivo isso em casa com duas crianças, né? Mas por que um é assim, por que o outro é diferente? Porque nós somos seres únicos, individuais e diferentes, e que bom, que maravilhoso é isso, né? Então nós precisamos entender o que funciona para nós. E uma coisa eu afirmo para vocês que estão começando a ver essa série de lives. Eu só vou dar uma paradinha para dizer que no final da live ela vai durar 45 minutos, tá? Então já se foram 18 e vocês já perceberam que eu falo igual rapidinho assim e tenho assunto para bastante tempo. Mas quem tiver dúvidas e perguntas, por favor, anota para no final encaminhar, que eu vou deixar uns 5, 10 minutinhos da live para tirar dúvidas com relação aos assuntos que eu estou falando. E é bem legal que vocês realmente falem e peçam, porque às vezes a dúvida de um também é a dúvida do outro, né? De toda forma, se não quiserem perguntar aqui, vocês podem me acessar em outros momentos para tirar as dúvidas aí também, tá? Mas eu ia dizendo que uma coisa que fica muito claro para mim, avaliando, né, as pessoas que me procuram, a minha própria rotina, a rotina da maioria das pessoas é o seguinte, é organização. Então nós precisamos projetar no mínimo a alimentação que nós vamos ter naquela semana, né? E se nós sabemos os genes que nós temos, se nós sabemos os alimentos que nos inflamam mais, e se nós sabemos os alimentos que desinflamam, então nós podemos partir do princípio de já fazer uma base organizacional na nossa própria casa. E vocês não precisam ir ao nutricionista para fazer isso, porque nós somos seres inteligentes que podemos organizar a nossa rotina e que já sabemos o que a gente faz de errado. A gente só se ilude às vezes, né?
E eu brinco que quando nós não temos o conhecimento, ok. Mas quando nós temos o conhecimento e continuamos no erro, aí não dá. Né? Não dá para dizer que eu não sei. Eu sei e estou fazendo errado. Então, por que não mudar? Uma outra coisa que eu falo sempre é que as pessoas não precisam vir até mim para que eu diga a elas que elas precisam tomar água. Né? A água é necessidade básica do ser humano. E muitas vezes nós vamos comer, ingerir ali um alimento porque não é nem fome. Nós temos sede naquele momento, nós estamos desidratando. Quando o nosso corpo sente sede, nós já estamos em processo de desidratação. Então a ideia é nós não sentirmos sede, nós irmos hidratando ao longo do dia. E antes que me peçam lá no final, eu já vou dizer que tem muita gente do sul, pelo que eu tô vendo aqui na sala, eu não vejo todas as pessoas, mas o pessoal aqui do sul, da nossa região, adora um chimarrão, né? E eu também. Que ótimo! Mas chimarrão conta como água, Mayara. Eu tomo chimarrão o dia todo, eu tomo 2 litros de chimarrão de manhã, mais 2 litros de tarde, ainda eu tenho que tomar água. Sim, infelizmente, o chimarrão ele é considerado um chá, né? Ele é ótimo, inclusive nós podemos usar alguns chás junto na cuia, na água do chimarrão, para ajudar na nossa desintoxicação, na desinflamação, na eliminação de líquidos. No inverno, a nossa retenção de líquidos não é tão intensa quanto no verão, né? O calor faz com que o nosso corpo ele cause uma retenção aí maior de líquidos. Mas vale chimarrão como água ou não? Então, é melhor que nada, né? Mas como água pura, não. Qual é o cálculo, então, de ingesta para água? Pega um papel e uma caneta, se você não sabe por onde começar, esta semana, começar a criar um hábito um pouquinho mais saudável, comece dando conta da água. Se nós hidratarmos o nosso corpo, se nós tomarmos a quantidade adequada de água, a gente já elimina metade dos problemas de saúde que nós vamos ter. Porque aí você vai comer menos, porque talvez você esteja comendo por sede e nem é por fome. Você vai fazer com que o teu rim trabalhe melhor. Você vai fazer uma limpeza hepática aí, fazendo com que o teu fígado metabolize de forma mais eficaz também. Então, não sei por onde começar, Mayara. Não consigo me organizar para o treino ainda, não consigo pensar em montar minhas marmitas, não consigo pensar em um cardápio. Comece bebendo água. Água pura. Anota aí, 40 ml para cada quilo de peso. Eu peso 100 quilos. 4 litros de água. Peso 50 quilos. 2 litros de água. Faça uma conta e, mas é muita água. Tem alguém que disse que foi até tomar um copo de água depois disso. Água é assim, ó, gente. É jarra, é copo, tá? Na frente. Por quê? Porque isso vai estimular. Faça um exercício de, a partir de amanhã, tomar 500 ml de água quando vocês acordarem. Eu não consigo. Consegue. Consegue, porque se tu não ganhar da água, tu vai ganhar de quem? Não é para ganhar de ninguém, né? É para ganhar de como nós fomos ontem. Mas precisa dar conta da água. É hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Nós nos adaptamos, nós somos seres adaptáveis. E que bom que nós somos assim. Porque nós vamos nos flexibilizando e dançando conforme a música. Então amanhã todo mundo aí, ó, no momento tem 44 pessoas aí me ouvindo, né? Mas todas as pessoas que estiverem aqui, todas as que me chamaram que não iriam conseguir estar, mas que queriam ver a aula e que provavelmente vai ficar gravada, comecem com água, 500 ml de água já ao acordar. Aí você já sai na largada bombando, porque a coisa mais fácil que tem é de nós chegarmos no final do dia sem tomar água. Porque não tinha garrafinha junto, porque esqueceu, porque até tinha sede, mas aí estava na rua ou não estava no trabalho ou não levantou para encher a garrafa, o copo de água. Esqueçam copo. Trabalhem com números, com garrafa.
Tem uma galera aí organizando as marmitas de amanhã. É isso aí, marmita não tem erro. Tu come o que tá ali pronto. Quer ver uma coisa que faz a gente sair da linha? É comer com a panela na frente, né? Então, assim, em casa, quem almoça em casa vai ter essa dificuldade, vai lembrar do que eu tô falando. Quem almoça fora provavelmente vai se servir uma vez e dificilmente vai levantar para servir duas, né? E almoçar em casa tem as suas vantagens e tem também as suas facilidades. E sentar à mesa com todas as panelas na frente é um desafio para todos nós. Então a sugestão que eu dou também é para empratar, né? Não precisa pôr as panelas talvez ali na mesa, deixa no fogão, porque aí tu não, né? Vai se limitando um pouquinho aí. As balancinhas de cozinha são muito fáceis, práticas. Quando a gente menos perceber, a gente já tá com aquele peso ali gravado na mente. E eu falo também para quem eu atendo que não adianta eu mostrar uma foto, uma medida caseira, uma colher de sopa, uma xícara. Nós precisamos fazer. Nós só aprendemos fazendo. E parece no começo um bicho de 7 cabeças, depois não é mais, a gente já se adapta com aquilo. E algumas poucas vezes que a gente faz este exercício, nós gravamos. E quando a gente vai almoçar fora, quando a gente tem uma refeição fora de casa, a gente já tem uma noção muito melhor de quanto o nosso corpo precisa. Esse é um estudo bem bacana que a gente pode fazer. Por quê? Porque saber os nossos limites também é bem importante. Então, saber se eu preciso comer mais no almoço ou mais no jantar é bem legal. Porque se no almoço tá tudo bem, eu posso deixar um carboidrato a mais lá pro meu jantar. E esse equilíbrio ao longo do dia é o que vai fazendo com que a gente tenha constância. Nem 8, nem 80, mas que a gente viva aí no equilíbrio, né? Então, amanhã, quem está aí e ainda não dá conta da água, vamos lá. Água. Primeiro passo, já fizeram a conta ou façam depois, 40 ml para cada quilo de peso, sem desculpinha, né, gente? Vamos lá, todo mundo adulto, todo mundo, daqui a pouco tem filho em casa, incentiva, acorda, já enche as garrafas de todo mundo em casa. Se você sair de casa com a tua garrafa de água cheia, dentro do carro, na hora do deslocamento, tu já toma. Não espera sentir sede. Lembra que quando nós sentirmos sede, o nosso corpo já está desidratando. Então a ideia é termos água disponível diante dos nossos olhos para que a gente lembre de tomar. Né? Lembrem que lá façam um exercício interno. Para nós é muito claro, né, que nós temos órgãos funcionando o tempo todo. As pessoas, por exemplo, que são diabéticas ou que têm problema com a glicemia, muitas vão ser, tá? Olhem para os exames de vocês, vejam como está o perfil glicídico, como está o perfil ali de glicemia, insulina, toda essa parte. Por quê? Porque existe uma tendência altíssima ao desenvolvimento de diabetes. Hoje o diabetes é a doença que mais mata no mundo, né? Por quê? Porque depois dele vem surgindo outras complicações e a gente não sente nada. Então as pessoas não sentem que as células estão morrendo por uma hiperglicemia e muitas vezes não sentem, porque vai sentir quando a glicemia está muito elevada ou quando tu tem uma hiper e uma hipo de rebote. Mas o não sentir, o não ter uma dor física, né? Ai, meu dedo está machucado ou quebrei o pé, é uma dor física que te incomoda, que tu sente ali que tu precisa resolver aquele problema. Mas enquanto tu tá matando as tuas células e não está sentindo nada, a sensação que nós temos é que está tudo bem. E não está tudo bem. Está nada bem, na verdade. Porque aí quando tu descobre um problema, já está muito avançado. Quer ver também quem tem esteatose hepática, né? Que é gordura lá no fígado. Vai levando, porque tá tudo bem, porque não tem nenhum sintoma, não sente nada. Quando vai se dar conta, já tá com uma encrenca das grandes ali. Então, uma dica que eu dou também é para olhar para dentro, olhar para os nossos exames, uma boa leitura dos exames, um bom check-up, ele conta várias coisas. Mas não é para fazer exame para ficar esperando, né? O colesterol tá um pouquinho alto, mas tá ainda tudo bem, vamos indo. Não.
Vamos revendo isso, vamos revendo a nossa postura, não vamos esperar uma intervenção, vamos ser esta intervenção prévia. Nós temos muitas oportunidades todos os dias de fazermos escolhas. E por que o enrosco está na alimentação? O treino também. Eu espero que a maioria de vocês aí, compondo este grande grupo, faça exercício físico. E se não fizer, que comece também. Hoje talvez não dá mais, 8h30 da noite, tá aqui me ouvindo ainda. Mas amanhã. Quem treinou hoje, levanta a mão. Quem treinou hoje já tá se sentindo melhor, né? Já liberou endorfina, serotonina. Eu costumo também fazer uma fala assim, que quem não treina nos dias atuais medica, né? Porque o treino é a liberação total de endorfina aí, né? Nós treinamos, ficamos felizes, ficamos mais tranquilos, mais abertos, mais felizes. Então, assim, o treino é tudo de bom. O que atrapalha demais? Sedentarismo associado a escolhas alimentares ruins. Quem são os alimentos que mais nos prejudicam, então? E eu não vou aqui detonar o glúten, a lactose, enfim, o açúcar, porque são eles também, né? Obviamente, com certeza. Mas, segunda dica, parem de desempacotar. Comecem a descascar. E aí nós podemos fazer um exercício bem legal, que é passar uma semana sem desempacotar nada. Vamos lá? Quem sabe? Quem sabe? Amanhã é terça ainda. Ainda dá tempo. Se nós tomarmos água em uma quantidade adequada, 40 ml por quilo de peso, se nós não desempacotarmos nadinha nesta semana, e se nós nos exercitarmos, eu tenho certeza que sexta-feira vocês chegam no espelho, não vou nem falar de balança, muito melhores do que hoje, tá? São coisas simples, não tem nada de mirabolante. O negócio é fazer o básico bem feito. E quando nós falamos em fazer o básico bem feito, é disso que eu tô falando. É de termos uma logística, de termos uma organização. Se nós não nos organizarmos em casa, por exemplo, nós vamos comer o quê quando nós estivermos com fome? O que for mais fácil, é fato, tu tá com fome, então tu vai comer o que for mais fácil ali para ti, naquele momento, né? E o que é o mais fácil? O mais fácil normalmente é o desempacotar. Então são pequenos ajustes na nossa rotina que vão nos levando adiante. Esta primeira live, nós separamos em três, eu separei em 3 lives, por quê? Porque são temas amplos e eu já não gosto muito de falar nesse horário, porque se nós trabalharmos pensando em ciclo circadiano, e eu preciso falar dele, sempre falo, né? Pensando em ciclo circadiano, nós vamos ver que a nossa liberação hormonal, que favorece concentração, que favorece agilidade, que vai fazer com que a gente grave mais as coisas, é matutina. Então, esse horário agora, vocês estão me ouvindo, claro, porque vocês têm interesse no tema. Eu tô de boa falando, porque eu adoro falar, eu poderia passar o dia falando sobre nutrição, mas se nós quisermos aprender, se nós quisermos absorver, não é o melhor horário. Então, eu acabei separando em 3 noites, foi o horário que as pessoas sugeriram também que fosse feito, né, de maior disponibilidade, por isso. Então, hoje nós vamos falar sobre nutrição, que é o que eu estou abordando. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a parte de nutrição associada à atividade física, ganho de massa magra, redução de gordura. E no último dia, nós vamos fazer um compilado, né? E aí eu quero apresentar para vocês algumas alternativas práticas e viáveis para que a gente consiga chegar aí ao nosso objetivo, seja ele qual for. Tem pessoas que vão buscar um emagrecimento nesse momento, no sentido de gordura mesmo, precisa perder muita gordura. Tem outras pessoas que vão buscar uma definição muscular. Tem pessoas que estão satisfeitas. Eu atendo muita gente satisfeita. E que bom que chegam. Quando os pacientes chegam assim, eu vibro com eles, né? Então, estão indo na nutricionista para quê? Vocês não acham que nutricionista serve só para a pessoa emagrecer, né? Eu espero sinceramente que vocês já tenham outro conceito. Se vocês não têm, vocês precisam sair daqui dessa aula de hoje tendo.
Então tem muitas pessoas que me procuram para alinhar energia ao longo do dia, energia ao longo da semana, para melhora de qualidade de vida mesmo, assim, de cansaço, de sono, de dor de cabeça, enxaqueca, retenção de líquidos, se sentem inflamadas. E quando a gente fala em, me sinto inflamada, não interessa se eu peso 45 quilos, 55 ou 100. Porque nós podemos nos sentir assim, indiferente do nosso peso. Tanto que muitos pacientes aparecem para mim com o peso até abaixo da linha de normalidade e com algum problema de saúde. Então o peso, ele já deixou há muito tempo de ser um parâmetro único. Não dá para olhar só para a balança. Nunca deu para olhar só para a balança. Mas quando nós pensamos em saúde, nós precisamos pensar em composição corporal. Quanto eu tenho de massa magra, quanto eu tenho de gordura. E aí nós não falamos em pessoas serem magras, nós falamos em pessoas serem fortes. E quando eu falo fortes, eu não estou falando da Graciane Barbosa, eu estou falando de fortes fisicamente, com 45 quilos, com 50, com 80, né? Nós vamos ser idosas como? Idosas sem massa magra para proteger os nossos ossos? Aí na primeira queda que nós tivermos, a gente quebra o fêmur. Né? Então é dessa força que eu falo. A Mayara já está projetando a velhice. Já. Se você que está aí me ouvindo tem mais de 30 anos, você precisa pensar nisso. E se você tem mais de 35, você precisa priorizar isso. E se você tem 40 e ainda não começou a repor nutrientes, a treinar, a cuidar da tua alimentação, tu já está ferrada. Aí eu falo especificamente mais das mulheres, por quê? Porque nós temos oscilação hormonal, né? As mulheres sabem, os homens sabem melhor ainda, os que convivem conosco, né? Então, nós temos sim que nos preparar lá para o futuro, para nossa menopausa daqui 10 anos, 15, 20 anos. Como é que tu quer chegar lá? E aí eu atendo muita gente que chega aqui já na menopausa querendo ganhar massa. Dá, mas é muito mais difícil. Nós precisamos chegar bombando lá. Nós precisamos chegar bem para manter, para melhorar, não para buscar o resultado, né? Então, da mesma forma os homens. A grande vantagem dos homens, quando nós falamos em composição corporal, é que naturalmente eles já têm uma massa magra muito maior por conta da testosterona elevada, né? E nós mulheres, eu brinco que homem é um botão só, testosterona, liga, desliga. E mulher é um painel de avião. Então, nós temos uma oscilação tremenda ao longo da vida, uma oscilação tremenda ao longo do mês. E mais adiante, nós não temos mais os hormônios. E aí, a gente se rala, né? Porque aí vem cansaço, vive de arrasto, vem oscilação de humor, vem calorão da menopausa, vem tudo isso que hoje parece que não existe. Mas que tem gente aqui na sala que eu sei que já vive isso. Então, nós precisamos sim ter esse olhar. E esse olhar a gente chama de longevidade. E quando nós falamos em longevidade, não tem a ver com viver mais anos. Tem a ver com viver bem. E viver bem é isso, é viver todos os dias. Viver a segunda-feira, viver a sexta-feira, viver o sábado, a terça com a mesma intensidade, com a mesma energia. Quem aqui se acorda se arrastando precisa olhar para o sono. E eu já estou estourando o tempo aqui porque eu quero abrir para perguntas. Mas o sono vai guiar o nosso dia seguinte. Então, se você não toma água e dorme mal, tu já vai sair hoje dessa aula organizando isso na tua vida. Bebendo água e melhorando o teu sono. O que eu faço para melhorar o sono, Mayara? O que isso tem a ver com alimentação? Tudo a ver. Se você não dormir bem, tu vai comer mais no dia seguinte. Tu vai comer mais doce no dia seguinte. Porque tu vai ficar irritado, estressado, ansioso. E quando a gente fica irritado, sobrecarregado ninguém é, né? Todo mundo tem tempo sobrando. Nosso corpo pede açúcar. Por que ele pede açúcar? Ele pede açúcar porque o açúcar, a glicose, é a nossa energia rápida.
É a mesma coisa que vão te dar ou já te deram alguma vez na vida quando chegou em coma alcoólico no hospital. Eles dão glicose porque é para ti ressurgir das cinzas. Então, o nosso corpo, toda vez que ele se sente atarefado demais, sobrecarregado demais, ele vai pedir açúcar, ele vai pedir glicose, tá? Que é o nosso combustível rápido. E aí tu vai ter uma compulsão alimentar por doce, uma compulsão alimentar noturna por doce. Final do dia, vai chegar em casa, 6 da tarde, vai começar a beliscar, comer um doce atrás do outro. Nada vai te satisfazer. Ah, mas se eu dormir melhor vai ajudar um pouco? Com certeza, tá? Então, olhe para o teu sono, deixe esse quarto escuro. A produção de melatonina começa a partir das 8 horas. Então, com exceção dos dias das minhas lives, vocês podem já desligando essas telas a partir das 8 horas, olhando menos para isso. Vai ler um livro, leitura, né? Atividades intelectuais. Se afasta, se você usa o celular na cama, então piorou. Esquece um pouquinho isso aí. Isso vai te fazer desligar mais cedo, a melatonina vai ser produzida de uma forma mais intensa, tá? Nós vamos diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Uma outra conduta legal para melhorar o sono é não comer logo antes de deitar. Então, dar umas 2 horas de intervalo aí também é bacana. Usar alimentos com digestão mais rápida nesse horário, né? Quem tá aí na aula e quiser fazer um printa aí e marca Nutri. Ou amanhã, quando tu tomar água e lembrar de mim, marca, tá? Marca aí para nós sabermos aí quais são os impactos que essa aula está tendo. Mas eu já estou bem feliz com vocês aqui. A minha equipe já está me pedindo para ir reduzindo, diminuindo. Nós temos 4 minutinhos ainda, tá? Se vocês quiserem, vocês podem printar, me marquem, depois eu vou remarcar vocês aí. Eu tenho muito assunto ainda, não sei, eu não preparei nada para hoje, eu também não preparei nada para amanhã, porque eu vou falando o que eu sinto que eu tenho que falar. Mas se vocês quiserem também tirar alguma dúvida comigo agora, eu não prestei atenção se vocês foram escrevendo ao longo da aula, porque eu não consegui me concentrar nisso. Mas se quiserem agora, nesses últimos 3 minutinhos, tirar alguma dúvida específica, por favor, me peçam, tá? Amanhã nós temos mais uma live nesse mesmo horário e na quarta também. Então, nós vamos ainda conversar um pouquinho sobre nutrição, sobre atividade física, sobre longevidade, sobre o que vocês quiserem ouvir. Mandem sugestões, não tem problema, nós saímos da pauta aqui. Essa é apenas uma sugestão do que eu achei pertinente para trazer para vocês nesses 3 encontros. São encontros curtinhos, mas lá no último dia também eu vou explicar para vocês o que nós preparamos de amplo diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, tá? Dúvidas, escrevam aí. Alguém quer falar alguma coisa agora, quer escrever, eu respondo ao vivo. Ou também, se vocês não quiserem escrever aqui, quais alimentos desinflamam? Aí, ó. Quais alimentos desinflamam? Então, os alimentos que inflamam, eu vou falar os que inflamam, que é mais fácil do que os que desinflamam, tá? E eu já vou explicar por quê. Então, os alimentos que mais nos inflamam, obviamente, são os que o nosso corpo demora mais para eliminar, tá? Eu saio sempre de largada com açúcar, e açúcar está presente nos açúcar, nas farinhas brancas. Ah, Mayara, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar é tudo ruim, tá? Tirem, evitem. Dá para trabalhar de outra forma? Dá, tá? Então, esses são os alimentos que inflamam. Se vocês automaticamente reduzirem eles da rotina alimentar, reduzir o açúcar, reduzir o glúten, as farinhas aí, né, de forma geral, reduzir os alimentos que vêm lá do leite, eu não falo em eliminar, eu falo em reduzir, tá? Automaticamente nós vamos inflamando menos. Mas aí quando nós falamos em alimentos que desinflamam, nós vamos sair de largada tomando água, porque o nosso rim precisa funcionar e o nosso fígado precisa trabalhar. Se o fígado tá devagar, tá empacado, tu não vai desinflamar. Então nós precisamos da água em todo o processo, em todos os dias, especialmente quando nós queremos desinflamar. Mas nós podemos trabalhar com os antioxidantes, com os alimentos que carregam consigo
ações antioxidantes. E aí entram todas as frutas de coloração vermelhas, as roxas, bem legal, tá? Os folhosos verdes escuros, bem legal também. Então nós podemos introduzir na alimentação, mas de forma específica, é legal dar uma olhada no contexto aí da tua rotina para ver se o rim tá legal, o fígado tá legal, porque tem alimentos específicos para cada função, tem tanto alimento aí. Dá para usar os chás também, os chás diuréticos, os chás que vão ajudar a drenar. Agora eu tô tentando ler e responder e eu sou péssima nisso. Sobre a glicemia, a alimentação reverte muito, super. Se não reverte, controla, tá? O controle precisa existir, mesmo das pessoas que já são diabéticas, mesmo das pessoas que já usam insulina. Quanto menos insulina nós precisarmos adicionar, mais longevidade essa pessoa vai ter. Nós precisamos de um controle glicêmico. Agora, se você é daquela pessoa que está só com a glicemia alterada, com uma glicada um pouquinho acima e que ainda tem jeito, a hora é agora, tá? Reverte e reverte muito, com muita qualidade. Lembrando já de adicionar uma atividade física aí na rotina daqui para sempre. Por quê? Porque a atividade física ela vai utilizar, tô falando rápido pra caramba, né? Mas senão eu não vou conseguir responder. Ela vai utilizar essa glicose que está circulando aí, tá? Então, diabético, não diabético, com uma tendência ao diabetes aí, precisa colocar atividade física, de preferência as atividades cardio, que vão ajudar aí a usar a glicose que tá aí. Eu tomo mais água do que os 40 ml pro meu peso, sinto necessidade por causa do treino. É saudável passar um pouco o limite de água, bem tranquilo. Esse cálculo ele é uma expectativa, uma média, né? Mas eu falei anteriormente que nós somos seres únicos, então. Cada um tem um DNA e uma necessidade. Bem tranquilo passar do limite aí da água, tá? Desde que não seja um incômodo. Algumas pessoas acabam tendo que levantar mais vezes à noite para ir ao banheiro. Aí eu já acho que começa a atrapalhar o sono, tá? Então, quando nós passamos um pouquinho desse limite, não fica mais tão legal. Mas tô passando da água, tô passando meio litro, 1 litro de água, tá tudo bem? Melhor demais nesse caso do que de menos, tá? Não tenho... Ah, que linda! Só dizer que você é maravilhosa e dizer que quero voltar a consultar com você. Então venha! Venha logo! É isso, pessoal! Oi, minha Nutri! Oi, Lu! Acho que é isso, galera. Se eu não respondi alguém, estou tomando a água aí, 2,5 litros. Isso aí, acho que foi. Fui até tomar um copo de água, essa eu vi antes. Se passou alguma coisa, pessoal, me chame no privado, sem problema nenhum. Do contrário, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído, que eu tenha colaborado. Claro que na quarta-feira eu vou apresentar alguma coisa para vocês, mas é uma coisa muito legal. Então fiquem aqui. Ou vocês acham que eu estou vindo aqui também passar o tempo e falar de nutrição? Eu amo demais, mas aí eu falaria às 6 da manhã, tá? Mas vocês pediram às 8, nós vamos falar às 8. Então aproveitem esses 3 dias, tirem as dúvidas, tá? Falar de nutrição para mim é sempre um prazer, eu adoro. Eu brinco que um microfone, um palco e falar sobre nutrição em um tempinho tá valendo. Gente, tem minhas ex-alunas aqui, olha a Marina, linda, acabou de superar aí um problema de saúde, sua maravilhosa, que legal. Para quem não sabe, eu também fui professora universitária, eu amava muito, aqui em Concórdia, lá em Videira, muito legal, que bom ver as colegas aí, fico sempre muito feliz. Hoje já são minhas colegas e todas muito dedicadas, lindas. Muito bem, então eu vejo vocês amanhã, às 8 horas, nesse mesmo horário. Quem não segue, se alguém está na live e não está lá no grupo do WhatsApp, por favor, clica no link da bio, entra lá no grupo que nós vamos também mandando as informações e as orientações por lá. Às vezes o Instagram não entrega também todo o conteúdo para todas as pessoas e fica mais viável nós trabalharmos com o grupo, tá bom? Então... até amanhã, fiquem bem, vamos tentar deixar essa live gravada. Então, quem quiser ouvir novamente ou mandar para alguém que não pôde estar aqui e que acha que
faria sentido, porque tem que fazer sentido, né, pessoal? Hoje já tem tanta informação disponível no Instagram, em todas as redes, e foi também por isso que eu demorei para me manifestar, que nós precisamos estar exatamente onde nós sentimos de estar, onde faz sentido para nós, onde a pessoa fala de acordo com o que nós realmente acreditamos e vivemos também, tá bom? Um beijo e até amanhã. Vou ver aqui.